Amém. Agradeço ao pastor João Batista pelo convite, pela amizade, companheirismo e parceria no evangelismo. Agradeço a Deus acima de todas as coisas por essa semana tão especial, e todas as vezes que eu prego esse assunto, eu fico impressionado, porque a palavra do Senhor é fantástica e a precisão profética é fenomenal. Eu louvo a Deus porque essa semana para mim foi muito boa, e agradeço a todos vocês pela participação, a todos os anciãos, líderes e membros desta igreja, o meu muito obrigado. E também agradeço a minha querida família por me acompanhar durante essas noites. Não é sempre que eles podem, porque a gente faz campanhas em outras localidades de São Paulo, mas estando aqui perto é bem mais fácil. Que Deus abençoe a todos nessa manhã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, comigo, com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém? Daqui a pouquinho teremos o batismo de mais uma preciosa pessoa, e nós louvamos a Deus por isso. Vamos agora fazer uma prece, uma oração, e depois vamos ao estudo de hoje. Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, Rei dos reis e Senhor dos senhores, a nossa gratidão a Ti, pela vida, pela saúde, pelo Teu cuidado, por Tua graça, por Tua misericórdia, e pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz. Obrigado pela Tua morte, pela ressurreição, pela Tua intercessão, e também por nossa grande esperança, que é a Tua breve volta a essa terra. Quando o Senhor Jesus regressar com seus milhões de anjos, que nenhum de nós aqui se perca, mas que todos estejamos devidamente preparados. Para tanto, Senhor, nos fortaleça na fé, nos ajude a buscá-lo a cada dia, em oração, estudo da Bíblia, nos ajude a mantermos comunhão com o Senhor e também nos envolver na evangelização. Agora, Senhor, nós convidamos o Senhor Jesus para que fale conosco, seja o nosso pregador, seja o nosso professor e nos ensine os Teus caminhos. Perdoa os nossos pecados, lava-nos no sangue de Cristo, Senhor, nos batize com o Espírito Santo, tira de nós o orgulho, a inveja, a mágoa, os maus pensamentos, tira do nosso coração tudo aquilo que o Senhor nunca colocou nele, e que agora o Senhor tome conta do nosso corpo, da nossa mente, e que o Senhor seja glorificado por Tua palavra. Afaste o mal daqui, da nossa vida, da nossa família, e nos cubra com o manto sagrado da justiça de Jesus. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, eu quero cumprimentar a você que nos assiste pela internet. Um forte abraço para você. Estamos em nossa última reunião da semana de evangelismo, lembrando que a programação da igreja é sempre aos sábados pela manhã, aos domingos à noite e às quartas-feiras à noite também. E exceto algumas campanhas que a gente faz todas as noites, mas você é o nosso convidado para continuar participando das programações aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Arthur Nogueira, aos sábados pela manhã, aos domingos à noite e às quartas-feiras à noite também, beleza? Muito obrigado por sua companhia. E ainda dá tempo de você compartilhar o link com pelo menos 5 pessoas. 5 pessoas você pode evangelizar através do compartilhamento do link de hoje, beleza? Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 em diante. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 em diante. Apocalipse 12, versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando:
Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Verso 11, eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Até aí. Se a Bíblia dissesse, houve peleja entre israelenses e palestinos na faixa de Gaza, até que entenderíamos. Se a Bíblia dissesse, houve peleja entre traficantes e policiais em determinada comunidade, até que a gente poderia entender. Mas aqui diz que houve uma peleja, uma guerra, um conflito, uma batalha no céu, em um local que jamais poderíamos imaginar ocorrer uma guerra. Mas a Bíblia declara, e foi isso que aconteceu, uma guerra, uma batalha no céu, lugar puro, santo, perfeito e 100% feliz. E de acordo com a palavra, a batalha foi entre Miguel e os seus anjos contra o dragão e os seus anjos. Quem é Miguel nesse verso e em outros que apresentam o mesmo nome? Miguel, no original, tanto hebraico quanto grego, é uma pergunta. A palavra Miguel é uma pergunta no original. E a pergunta é, quem é como Deus? E a resposta está na própria palavra. No livro de João 10, versículo 30, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Jesus é igual a Deus. Então Miguel é um título dado ao Senhor Jesus Cristo. Mais para frente vamos ver mais sobre esse detalhe. Mas Miguel é um nome dado a Cristo e é ele em batalha em defesa dos seus servos. E aqui está defendendo os seus anjos e também o caráter do Pai. Então por isso diz, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos. O dragão é o diabo, é Satanás. Aí vem a pergunta, quem criou o diabo? Quem criou o dragão? Foi Deus? Amigos, se foi Deus que criou o diabo, então Deus criou o sofrimento, a dor, as lágrimas e a morte. Mas a Bíblia declara que Deus é amor. E sendo amor, Deus não faz o mal. É impossível Deus praticar o mal. Mesmo a perdição dos ímpios não será, de forma alguma, uma atitude arbitrária da parte de Deus. Na verdade, vão colher o fruto daquilo que plantou ou que plantaram. Nós somos arquitetos do nosso próprio destino. A escolha está em suas mãos, em minhas mãos. Alguém disse que a rua que você está hoje é resultado da esquina que você dobrou ontem. Deus não vai levar para o céu, não vai salvar aqueles que não desejarem, aqueles que não quiserem. Se há uma coisa que Deus não viola, é a nossa liberdade de escolha. Contudo, toda liberdade de escolha é acompanhada de responsabilidade. Amigos e amigas, Deus não criou o diabo. Então como é que surgiu? Vem a pergunta. Como é que surgiu o mal, o sofrimento, a dor, as lágrimas, enfim? Quem foi que Deus criou antes de todas as coisas? Antes do sol, da lua, das estrelas, e antes também do próprio ser humano, Adão e Eva. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Salmos capítulo 148, versículo de 1 a 5. Salmos capítulo 148, versículos 1 a 5. Presta atenção nesses versos tão importantes para a nossa meditação de hoje. Salmos capítulo 148, versículos 1 até o verso 5.
Olha o que está escrito. Salmos capítulo 148, versículo 1 em diante. Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Verso 5, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Os primeiros seres a serem criados por Deus, antes de todas as coisas, foram os anjos. Mandou ele, pela palavra de Deus, os anjos vieram à existência. Quando foi criar Adão e Eva, usou as próprias mãos. Você e eu fomos criados pelas próprias mãos do Criador. Mas os anjos, assim como futuramente o sol, a lua e as estrelas, disse Deus, haja os anjos, e eles apareceram. Tal é o poder de Deus, tal é o poder da palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus tem poder. Não me pergunte como, mas tem poder. Se você todos os dias meditar na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, sua vida é transformada. E Deus vai te fazendo mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Se todos os dias ouvirmos, lermos a palavra do Senhor, Deus nos dará um novo coração e nossa vida será de vitória em vitória até a vitória final, quando Ele voltar a essa terra com seus milhões de anjos. Mandou Ele e foram criados. De acordo com a Bíblia, quantos são os anjos? Apocalipse 5, verso 11 diz que são milhões de milhões e milhares de milhares. Daniel 7, a partir do verso 9 em diante, fala que são miríades, ou seja, incontáveis. Acontece, meus amigos, que Deus não criara anjos robô, programados para obedecer. Deus os criara com liberdade de escolha, a mesma concedida a você e a mim. E quando você dá liberdade de escolha para alguém, corre um tremendo risco desse alguém obedecer ou desobedecer. Infelizmente foi isso que aconteceu no céu. Dentre os milhões de anjos criados por Deus, havia um anjo chamado Lúcifer, que significa anjo portador de luz. Mas, misteriosamente, vou repetir, misteriosamente, esse anjo começou a acariciar no coração o orgulho, a inveja, a mágoa, a exaltação própria, a cobiça, a soberba, que é tudo a mesma coisa praticamente. E devido ao orgulho, esse anjo se tornou Satanás, o príncipe das trevas. Devido ao orgulho, quis usurpar o trono de Deus e ser igual a Deus no sentido de ser adorado, servido pelos outros anjos. E para alcançar os seus objetivos, não mediu esforços. Começou a mentir no céu, dizer que Deus não era amor, que a lei de Deus deveria ser abolida e que estabeleceria uma lei melhor do que a lei de Deus e que os anjos só obedeciam porque não tinham outra escolha. Caso desobedecessem, seriam mortos, destruídos. Ou seja, aplicando a Deus de que ele sendo mau, tirano e implacável. É por isso que diz na palavra, em Apocalipse 12, versos 3 e 4, que com a sua cauda arrastou 1/3 das estrelas dos céus. E quem veio na semana sabe que, profeticamente falando, estrelas simbolizam anjos. Então, dentre os milhões de anjos criados por Deus, todos perfeitos, ou seja, de todos eles, 1/3 passou a seguir Satanás e se tornaram demônios, espíritos maus ou anjos maus. De cada 3 anjos criados, 1 passou a ser demônio. Agora, graças a Deus, que para cada anjo mau, existem 2 anjos de Deus para nos proteger. Como diz a palavra, segundo o livro de Reis, capítulo 6,
mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Não podemos vê-los, mas os anjos do Senhor estão conosco. Mas também não podemos olvidar que existem anjos maus. É uma guerra que começou no céu e veio para a terra. Amigos, as investidas dos demônios para destruir o povo de Deus são terríveis. Acontece que Deus é maior. Deus não conhece derrota. Nunca perdeu uma batalha. Não conhece o fracasso. Não conhece o impossível. Não há barreiras para o nosso Deus. Deus não tem medo. Deus está à frente, permanece no trono e no controle, e ninguém jamais venceu a Deus. Lá no céu, Jesus, Miguel, foi vencedor, derrotou Satanás e os demônios. É claro que deu tempo para que eles se arrependessem, que voltassem ao original, mas infelizmente foram longe demais, pecaram contra o Espírito Santo, o único pecado que não tem perdão, chegaram no ponto do não retorno. Amigos, infelizmente existe sim o pecado que não tem perdão, não é o assunto de hoje, mas a Bíblia declara que alguns passarão para além do alcance da misericórdia. Judas foi um deles. Durante 3 anos e meio, viu Jesus, ouviu Jesus, tocou em Jesus, viu os milagres de Jesus, só que Judas não permitiu ser moldado por Jesus. De acordo com a Bíblia, Judas era ladrão, sabia que era avarento, mas não quis mudar de vida, teve todas as oportunidades. Infelizmente, traiu Jesus por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo da época, e depois se enforcou. Não siga os mesmos caminhos de Judas. Se você sabe que está trilhando um caminho que Deus não aprova, se você sabe que está num relacionamento que Deus não aprova, se você sabe que está em pecado, em nome de Jesus, ainda dá tempo de você, pela graça do Senhor, voltar para os braços de Deus. A especialidade de Jesus é perdoar, é restaurar, é transformar. E não existe pessoa que foi tão longe que ele não possa resgatar, ou caiu tão fundo que não possa sair. Amigos, o único pecado que não tem perdão é aquele que você não se arrepende, não confessa e não abandona. Infelizmente esses anjos não abandonaram. A mentira, o erro, foram longe demais. Aí Deus teve que expulsar do céu. E não expulsou para a terra, expulsou do céu. E de acordo com um comentário inspirado da serva do Senhor, de Ellen White, escritora adventista, inspirada por Deus, diz que Satanás com seus anjos maus foram tentar outros planetas, mas não conseguiram. O único que caiu o pecado foi aqui. Porque decidiu destruir tudo que Deus criar, a começar por Adão e Eva. Infelizmente, Adão e Eva pecaram, transgrediram a lei, e o resultado da transgressão da lei estamos vendo hoje. Quando Deus disse, vocês podem comer de qualquer árvore, menos dessa daqui, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amigos, Deus não queria que Adão e Eva, e consequentemente seus filhos, você e eu, conhecêssemos o mal. Deus não queria que você e eu conhecêssemos a Covid-19. Deus não queria que o ser humano conhecesse a AIDS, o câncer, as lágrimas, o sofrimento e a morte. Atrás de um não de Deus, há a sua grande misericórdia, o seu grande amor. A lei do Senhor serve como muro protetor contra as terríveis consequências do pecado. Quando Deus diz não para você, não faça isso, não vá em tal lugar, não é que Deus é chato, retrógrada, não. Deus quer o seu melhor. O problema é o orgulho do coração humano pensando que pode, que consegue vencer por si mesmo. Uma vez, numa cidade próxima daqui, estava fazendo uma campanha de evangelismo e conheci a história de um rapaz. E ele me disse que quando era adolescente, alguém lhe convidou para experimentar a maconha. Ele disse não, e alguém desafiou, duvido você experimentar e não viciar. Ele disse, eu consigo me controlar. E naquele jogo de... Ele falou assim, eu vou experimentar. Experimentou, e foi experimentando, e o tempo foi passando. Daqui uns dias estava na cocaína.
chorando, chegou para a gente, para mim, o pastor do distrito, falou: pastor, me ajuda. Eu pensei que eu conseguia vencer. Amigos, não confie em si mesmo. Deus fala assim: não toque, não manuseie, não vá. Quando Deus fala, obedeça. E tem gente que desobedece os pais, né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E quantas vezes a pessoa desobedece o pai e a mãe, vai em tal lugar, faz tal coisa, daqui a pouco está no caixão, e alguém chega e fala assim: foi Deus que quis assim. Não foi, foi desobediência aos pais, foi desobediência à lei de Deus. Amigos, atrás de um não do Senhor, existe sua grande misericórdia e o seu grande amor. É por isso que os 10 mandamentos é não, 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 não e não. A gente diz muito sim por aí. Temos que dizer não por amor. Deus é amor. Ele quer o melhor para os seus filhos. E o melhor é obedecê-lo. A obediência, meus amigos, é tudo que Deus quer da gente por amor. Nada forçado. Tudo que é forçado é contrário aos princípios do governo de Deus. A mola propulsora tem que ser o amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Infelizmente, Adão e Eva pecaram e a desgraça se instalou nesse planeta. Todos sofremos o terrível vírus do pecado e suas terríveis consequências. Acontece, meus queridos irmãos e amigos, que Deus nunca é pego de surpresa em nenhuma circunstância. Deus sabe todas as coisas, Deus conhece o fim desde o princípio. E eu vou dizer mais: Deus sabe de todas as armadilhas que o inimigo pode fabricar para tentar te destruir. E sabendo o fim desde o princípio, Deus fala para você hoje: meu filho, o caminho é esse. Meu filho, não vá para o tal caminho. Eu sei as armadilhas do inimigo. Eu sei o que ele está planejando para te destruir. Então não ande por esse caminho, não vá por esse caminho. O caminho é esse. Quer te desvies para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isaías 30, verso 21. É por isso que o melhor caminho é a palavra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amigos, é claro que o caminho da desobediência leva à perdição. O caminho da transgressão da lei leva à perdição. Agora, o caminho da obediência leva à salvação, quando é feita por amor. Deus não foi pego de surpresa. Deus sabe todas as coisas. E eu digo, olha aqui, Deus já tem a solução. Por mais que você caminhe por caminhos errados, por mais que você ande por caminhos tortuosos, por mais que você seja um filho pródigo, por mais que você hoje esteja num caminho que você fala assim: meu Deus, se eu pudesse voltar ao passado, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não faria isso, não faria aquilo outro, não tomaria tal decisão. E realmente quem não se arrepende de tantas coisas erradas que já cometeu no passado? Mas você pode começar tudo de novo, porque Deus já tem a solução. Irmãos, o nosso Deus não conhece derrota. Deus é especialista em transformar vidas, em restaurar e ser glorificado por seu intermédio. Deus já havia elaborado um plano de resgate. Caso o ser humano pecasse, Ele entraria com esse plano em execução. Não seria necessário entrar em execução caso Adão e Eva não pecassem, mas fizeram mau uso da sua liberdade de escolha, escolheram pecar, e Deus entrou com seu plano maravilhoso em execução. Abra sua Bíblia, por gentileza. Apocalipse 13. Olha, curiosamente, um capítulo que fala sobre a besta, fala também do plano de redenção. Apocalipse 13, verso 8. Inclusive esse texto lemos na semana profética. Apocalipse 13, verso 8. Ou pelo menos mencionamos, né? Apocalipse 13, verso 8. Olha o que diz: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Apocalipse nos apresenta um Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Vimos na semana e queremos repetir que o Cordeiro na Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. João Batista estava batizando as pessoas no Rio Jordão e de repente Jesus vem em direção a ele e olhando para Jesus, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amigos, Cristo é o Cordeiro que foi prometido para vir a este planeta e nos resgatar da maldição do pecado.
Isso quer dizer que o cordeiro já estava lá? Sim, ele é Miguel. Abra sua Bíblia em João capítulo 17 e o versículo 5, por favor. Veja a oração de Cristo. João 17 e o verso 5. Na oração sacerdotal de Jesus, ele se reporta à sua divindade, à sua pré-existência. João 17, verso 5 diz assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Está vendo? Irmão, Jesus é Miguel, Jesus é Deus, onipotente, onisciente, onipresente. Jesus nunca passou a existir, ele sempre existiu, é eterno, nunca foi criado por ninguém. Jesus é Deus, assim como o Pai e assim como o Espírito Santo. Deus prometeu enviar seu Filho como cordeiro, sem mancha, sem defeito, sem pecado, para tomar sobre si os seus e os meus pecados. E agora abra sua Bíblia, no livro de Gênesis 3, verso 15. Agora no contexto do pecado de Adão e Eva, olha a sentença pronunciada por Deus à serpente, lá no jardim do Éden. Gênesis 3, verso 15. Observe aí o primeiro sermão profético, em Gênesis 3, o verso 15. Olha o que diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora, por gentileza, tenta imaginar a cena, lá no jardim do Éden, de um lado a serpente, de outro Adão e Eva. E Deus fala assim para a serpente: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Quando fala mulher aqui, não é apenas mulher do sexo feminino, é Adão e Eva, ou seja, a igreja, que tinha 2 membros. Então, porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre Adão e Eva, entre a igreja, entre a tua descendência, serpente, e o masculino, o descendente da mulher. E esse descendente da mulher te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Você sabe que o ponto fatal para matar uma cobra é a cabeça. Aí não tem, é fatal. Se você cortar o rabo, ela continua viva. Tem que ser a cabeça, caso for, e se puder, né? Amigos, o descendente da mulher é Cristo Jesus. Jesus viria para esmagar a cabeça da serpente, e isso aconteceu na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu, venceu completamente a Satanás. O inimigo é derrotado pelo sangue de Jesus. Ainda existe, ainda vive, mas não pode levar à perdição uma pessoa que cada dia mantém comunhão com Jesus e o aceita como Senhor e Salvador pessoal. Na cruz, meus queridos irmãos, Jesus venceu todas as nossas batalhas. E em Cristo, com Cristo e por Cristo, você e eu somos mais que vencedores. E agora, eu passo a mostrar para você algo sobremodo excelente. O tema de hoje é revelações sobre Jesus. E eu quero apresentar para você esse Deus poderoso que entrou no campo de batalha chamado planeta Terra para vencer por nós. Por gentileza, abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Vamos ler alguns versos. Eu peço que você, por favor, não seja tentado ou não aceite a tentação de distração agora. Leia comigo, é bom que você acompanhe, seja na sua Bíblia impressa ou no smartphone ou tablet. De alguma forma, acompanhe conosco a sequência dos textos que vamos ler, começando em Êxodo capítulo 3, verso 1 em diante. Preste atenção no que está escrito. Êxodo capítulo 3.
apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Verso 2. Apareceu-lhe quem? Presta atenção nesse destaque. Com letra maiúscula. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Ok, continuando. Numa chama de fogo. Lá naquela sarça, né? No meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Versículo 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Perguntou Moisés, né? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Versículo 6. Disse mais, olha gente, a declaração do anjo do Senhor. Olha o que diz aí. Olha aí. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Verso 9, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Verso 10, vem agora, disse Deus, né? E eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés, estou no verso 11, então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Verso 12, Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Até aí por enquanto. Por gentileza, olha para cá. Imagina a cena quando Moisés viu aquela sarça em chamas, mas não se consumia, e se aproximou, e Deus disse: Moisés, não te chegues para cá. Tire as sandálias dos seus pés. Era um costume do povo judeu, em santa reverência, tirar as sandálias. Não quer dizer que hoje você entrar na igreja ou fazer a sua oração particular deve tirar os sapatos, não tem nada a ver. O princípio aqui é reverência e respeito na presença do Senhor. E Moisés tirou as sandálias e se prostrou com o rosto em terra. O interessante, meus amigos, que quem apareceu na sarça, diz a palavra que foi o anjo do Senhor. Só que mais para frente você encontrou a seguinte declaração do próprio anjo do Senhor: eu sou Deus. Então não era um anjo criado. É que a expressão bíblica anjo do Senhor no Antigo Testamento refere-se a Deus se manifestando. Eu sou o Deus teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus fala assim: eu conheço a aflição do meu povo lá no Egito. Eu sei que eles estão sofrendo, assim como Deus conhece sua aflição. Ou você pensa que Deus está alheio aos seus sofrimentos? Jamais. Ele conhece suas lágrimas, conhece sua dor, Ele sabe tudo a seu respeito, e Deus já tem a solução. E Deus falou assim: Moisés, eu conheço tudo do meu povo no Egito, e eu desci. Essa expressão eu acho fenomenal. Irmão, olha que coisa fantástica. Deus falou assim: eu desci a fim de livrá-los. Só que mais para frente Deus fala assim: Moisés, eu vou te enviar ao Egito para você tirar o meu povo de lá. Aí um dia que eu li esse texto de forma meditativa, deu um nó na minha cabeça, no bom sentido. Por quê? Primeiro Deus fala: eu desci para livrá-los. Ok, agora Deus fala: eu vou te enviar ao Egito, para você tirar o meu povo. A minha pergunta é: quem livraria o povo de Deus? Deus ou Moisés? E por que Deus chamou Moisés? Olha para cá. Quem liberta o ser humano do vício da droga, da mentira, do pecado, da perdição? Quem liberta? Quem faz o milagre? É Deus. Só que Deus não faz o milagre sem o agente humano. Deus escolheu você
para evangelizar e ser um instrumento dele na conquista de almas. Não é o ser humano que converte outro ser humano, é Deus que faz a obra, mas ele faz usando você. Deus é estrategista. Deus, irmãos, quer te usar para que você tenha a mente de Cristo. Você sabe, a comida e a bebida de Jesus era ganhar almas. Nossa primeira ocupação, irmãos, deve ser ganhar almas. O dia que você entender isso e viver uma vida de comunhão e missão, sua vida nunca mais será a mesma. Porque estamos aqui apenas de passagem. Somos peregrinos. Nosso rumo é o céu, mas não sozinhos. Com outras pessoas que Deus vai lhe dar caso você evangelize. Caso você aceite o chamado dele, eu vou te enviar ao Egito. Eu vou te enviar ao vizinho, à vizinha, ao seu amigo de trabalho, à sua amiga de escola, à sua amiga de academia. Eu vou te enviar. Eu conheço a aflição do meu povo. Irmão, se você fizer uma enquete, se você fizer uma pesquisa, todos sofremos. Mas tem pessoas que sofrem sem Deus. Não tem refúgio, não tem fortaleza. Tem, mas não conhecem. E você precisa ser o agente divino para mostrar-lhes o caminho, e o caminho é Jesus. O caminho é Deus, é a salvação. E Moisés falou: Senhor, quem sou eu? E Deus falou assim: eu serei contigo. Aí está o segredo. Irmãos, eu estou pregando aqui todas as noites, mas se Deus não for comigo, não sai nada. E não sou eu que faço a obra, é Deus. Eu sou apenas instrumento dele. Assim você será um instrumento quando se colocar em suas mãos. Quem sou eu? Eu serei contigo, disse Deus. Agora vem algo fenomenal. É outro destaque, talvez o maior destaque do sermão de hoje, a meu ver. Leia comigo Êxodo capítulo 3, o versículo 13. Êxodo 3, 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Verso 14 agora. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Até aí. Irmãos, o anjo do Senhor que apareceu na sarça é o mesmo Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o grande Deus eu sou. Mas quem é esse Deus eu sou? Vamos saber em detalhes? Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 5. Versículo 13. Josué, capítulo 5, verso 13 em diante. Josué, que foi o sucessor de Moisés, abra no livro de Josué, capítulo 5, versículo 13 em diante. Olha o que está escrito. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua, ou seja, desembaiada, né? Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Verso 14, respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Versículo continua: então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Olha o verso 15. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Olha para cá por gentileza. O mesmo que apareceu na sarça e falou com Moisés, é o mesmo que apareceu aqui ao pé de Jericó para falar com Josué. Josué disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? E ele disse: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. E diz a palavra que Josué o adorou. Se fosse um anjo criado, não aceitaria adoração.
como o anjo Gabriel, que veio falar com Daniel e com João, e no caso de João, na ilha de Pátimos, João se ajoelhou para adorá-lo, e o anjo Gabriel disse: não faças isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o dom da profecia. Nenhum anjo criado aceita ou é digno de adoração. Somente Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, mesmo Deus, mesmo anjo do Senhor, com letra maiúscula, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o grande Deus eu sou, e agora é declarado aqui, o príncipe do exército do Senhor. Mas quem é esse príncipe? Abra sua Bíblia, Daniel 12, verso 1. Veja as revelações sobre a maravilhosa pessoa de Cristo. Daniel 12, verso 1. Daniel 12, verso 1. Está escrito: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro, que é o livro da vida. Amigos, quem é o príncipe do exército do Senhor que apareceu a Josué? É Miguel. Então vamos rebobinar. O anjo do Senhor que apareceu na sarça é o mesmo Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o grande Deus eu sou, é o príncipe do exército do Senhor e é Miguel. Quem é como Deus? Lembra da pergunta, do original? Amigos, Miguel desceu para libertar o seu povo do Egito. Miguel desceu para auxiliar Josué e automaticamente destruir Jericó. Nos últimos dias, Miguel se levanta para defender o seu povo no tempo de angústia. E agora você vai ver uma vez mais Miguel descendo para livrar o seu povo, agora de Babilônia. Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel 10, o verso 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o princípio, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Irmão, só um parênteses, olha que frase linda. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Se Daniel não tivesse orado, Deus não teria ouvido, não teria enviado o anjo. Se você não orar, como é que Deus vai? A nossa distância de Deus está a uma oração. Ok, continuando por favor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Quando fala me resistiu, resistiu ao anjo Gabriel, que foi enviado. Mas olha só, 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia, até aí. Mas como entender isso? Amigos, Ciro foi chamado por Deus e pelo nome cerca de 150 anos antes de nascer. Deus havia projetado, planejado criar Ciro, assim como você também. Jeremias 1, verso 5 diz assim: antes que eu te formasses no ventre materno eu te conheci, e antes que saísses da madre te consagrei e te constituí profeta das nações. Ou seja, você foi planejado por Deus. Você não veio do acaso, você não veio por um acidente da natureza, você existe porque Deus te planejou, certo? Te planejou para quê? Primeiro, para adorá-lo, e no contexto do pecado, para evangelizar. Você existe para viver para a glória do Senhor e ganhar almas, viver para transmitir o evangelho.
Enfim, Deus tem um plano para você. Assim como tinha para Ciro. E no caso de Ciro, era para libertar o povo de Deus da escravidão de Babilônia. Porque Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou, por volta do ano 605 a.C., e levou para a Babilônia milhares de judeus, os hebreus, e ficaram cativos 70 anos. Mas Deus havia prometido a libertação, porque Deus, irmãos, já tem a solução para cada problema, amém? E no tempo certo, Ciro nasceu, se tornou rei da Pérsia. E agora chegou o momento de libertar o povo de Deus para retornar para Jerusalém, reconstruir a cidade, o templo, assim por diante. Só que teve um momento, irmãos, que Ciro começou a hesitar. Ciro começou a duvidar, teve medo. Mas por quê? Aqui é que vem algo fenomenal para a nossa reflexão. Por que Ciro estava ali hesitando, sendo que foi chamado por Deus, escolhido por Deus? Eu pergunto, por que você muitas vezes duvida? Por que muitas vezes você hesita em tomar uma decisão? Quem que está por trás disso? Posso falar? Com muito respeito. Irmãos, diz a palavra que o príncipe dos reis da Pérsia estava resistindo por 21 dias. Daniel jejuou por 21 dias. Mas era uma luta terrível. Irmãos, quem que é o príncipe desse mundo? É Satanás. Não é o meu príncipe, não. Meu príncipe é Jesus Cristo. Quem é o seu príncipe? Quem é o seu príncipe? Quem é o seu príncipe? Se Jesus Cristo é o seu príncipe, então diga amém. Diga glória a Deus. Se Jesus é o seu príncipe, levante sua mão. Pode ser? Fique com a mão levantada um pouquinho e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, meu príncipe, eu te amo, eu te adoro. Senhor Jesus, entra no meu coração, lava-me em teu sangue, prepara-me para o teu reino, em teu nome, amém. Jesus é o príncipe da paz, mas existe o príncipe desse mundo que é Satanás. Aí tem a guerra. Por isso que Miguel é Jesus em batalha. Amigos, Satanás estava resistindo de que forma? Tentando fazer com que Ciro não tomasse a decisão correta. Eu vou dizer com muito respeito. Tem gente, irmãos, que já estudou a Bíblia, já conhece toda a verdade, sabe que Deus tem um plano para a sua vida, mas fica resistindo ao chamado. Sabe quem está por trás disso? É o príncipe deste mundo, é Satanás. O inimigo não quer que você seja batizado, não quer que o plano de Deus se cumpra em sua vida. O diabo quer usar a pessoa, sabe para quê? Para levar o povo de Deus a pecar. Assim como tem muita gente aí fora, instrumento de Satanás. Mas Deus quer te usar como instrumento dele, para a sua glória, para que o povo de Deus seja preparado para o seu reino. Irmãos, é uma guerra acirrada. E resistiu ao anjo Gabriel. Resistiu, irmãos, a toda a intercessão. Mas enquanto Daniel intercedia, Miguel desceu. E quando Miguel vem, ele resolve tudo. Miguel nunca perdeu uma batalha. E assim Ciro tomou a decisão correta, e o povo de Deus depois retornaram para Jerusalém e foram reconstruindo o templo, assim por diante, a cidade. Amigos, por que estamos mencionando tudo isso? Porque agora você vai ler outros textos comigo, aguenta aí. Você vai ler outros textos para mostrar a beleza de Cristo. Abra sua Bíblia em João capítulo 8, verso 57. Novo Testamento. Veja que estávamos no Antigo Testamento. Agora, João capítulo 8, versículo 57. 56 e 57 em diante, por gentileza. João capítulo 8, verso 56 em diante. Olha o que está escrito. João 8, verso 56. Abraão, vosso pai, disse Jesus, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Verso 57. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão?
Olha o verso 58. Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Amém, meus amigos? Se você não tinha esse verso marcado em sua Bíblia, por gentileza, marque. Jesus agora se declara como o grande Deus eu sou. Irmãos, aquele que apareceu na sarça, o anjo do Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o grande Deus eu sou, é Jesus, é Miguel. Antes que Abraão existisse, eu sou. E eu digo, antes que Adão e Eva existissem, antes que os anjos existissem, Jesus já estava lá, porque Ele é Deus. É por isso que diz João capítulo 1, de 1 a 3, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E mais tarde diz assim, mais para frente, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o grande Deus eu sou, que atuou na sua pré-existência, na vida do seu povo. Irmãos e amigos, olha aqui, todas as manifestações de Deus descritas no Antigo Testamento é de Jesus, o Filho, porque após o pecado, nenhum homem jamais viu a Deus o Pai, Deus o Filho é quem o revelou. Por isso quem escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra não foi o Pai, foi o Filho. Como ele poderia vir e abolir uma lei que ele mesmo escreveu com seu dedo? Aquele quarto homem da fornalha não era um anjo criado, era o próprio Jesus. Jacó lutou com Deus, era com Jesus. Jesus, irmãos, é o grande Miguel que desceu. Ele é o grande Deus eu sou. É por isso que ele declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Eu sou o céu, quem comer desse pão jamais terá fome. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmão, Jesus é o grande Deus eu sou, é aquele que nunca perdeu uma batalha, é aquele que veio para expulsar Satanás de uma vez por todas. Lá no céu diz a palavra que expulsou, e foi expulso o grande acusador de nossos irmãos, infelizmente veio para a terra. Aí Jesus entrou em cena, no campo de batalha, para finalmente expulsar de uma vez por todas o inimigo. E quando isso aconteceu? E agora eu quero concluir mostrando para você João 12, verso 31 e 32. João 12, versículo 31 e o verso 32. Olha que fenomenal a palavra do Senhor. João 12, verso 31. Está escrito: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Amém, meus amigos? Na cruz, houve a maior de todas as batalhas. E Jesus venceu com a sua própria morte, e expulsou Satanás de uma vez por todas. Em outras palavras, derrotou, esmagou a cabeça da serpente, o descendente da mulher. Miguel desceu, morreu e venceu. Amigos, todas as nossas batalhas foram ganhas por Cristo na cruz. Por isso não há luta que você não possa vencer. Não há luta que você não possa vencer. Mas você nunca vai vencer se você não se unir a Jesus. Você nunca vai vencer. Olha para cá, gente. A gente está na conclusão agora, e eu quero enfatizar uma coisa. Se você não aprendeu ou não reteve praticamente nada do que vimos na semana, mas por favor, coloque em prática o que vamos mencionar. Você e eu nunca seremos vencedores longe de Deus. Nunca. Se há um esforço na vida cristã, esse esforço é para mantermos comunhão com Deus. A maior investida do inferno na vida de um cristão é levá-lo para longe da comunhão. Se você tão somente cortar oração particular e estudo da Bíblia, está fadado ao fracasso. Porque você e eu, meus amigos, não temos forças. Não existe.
Pode ser pastor, líder, membro, pode ser PhD. Não existe força em nós mesmos para vencermos uma mínima tentação sequer. A nossa força vem do Senhor. E você precisa se agarrar dEle. E para isso você precisa manter comunhão com Ele. E para isso é preciso se esforçar. Para acordar mais cedo, pelo menos. A sua comunhão pessoal é insubstituível e intransferível, porque a salvação é individual. E vou dizer mais: nenhum culto público, nenhum, substitui a sua comunhão pessoal. Porque é ali na sala de audiência do Rei do Universo que você cai sobre a rocha. É ali que você chora, que você derrama o coração. Ninguém está vendo, só Deus. Você confessa os pecados. Você fala das suas tristezas, das suas alegrias, sonhos e planos. Deus está ali com você, o Rei do Universo. Está te ouvindo. Mas veja a luta para um cristão entrar em comunhão com Deus. O doutor Otoniel Ferreira fez uma pesquisa de quanto tempo os adventistas do sétimo dia passam em oração. Ele ficou estarrecido. Tem gente que nem ora. E aqueles que oram, o tempo é curto demais. Como é que nós queremos a vitória? É por isso que tem a fraqueza na fé, declínio e morte espiritual. Irmãos, quer ver Arthur Nogueira pegar fogo, espiritualmente falando? Seja um homem e mulher de comunhão, de oração. Nós oramos pouco e queremos muito. Deus é grande. Deus quer nos dar bênçãos especiais, maravilhosas. E você fica apenas 1 minuto ou 5 minutos com Deus. É claro que 24 horas por dia temos que estar conectados a Deus, mas a sua intimidade é insubstituível. Quando eu falo intimidade, irmãos, é tempo aos pés de Jesus. É você se submeter ao poder de Deus. É o único meio de vitória, não existe outro. Não existe outro. É simples, mas Deus gosta das coisas simples. O problema é colocar em prática. A pessoa já dorme tarde, acorda já atrasado, não tem tempo para nada, e sai para as batalhas do dia sem Deus, sem as armas da justiça. Eis a tragédia de alguém que se diz crente. Eis a tragédia de Laodiceia. A tragédia de Laodiceia é não se enxergar. E porque não se enxerga, é porque não enxerga Deus. E porque não enxerga Deus, é porque não mantém comunhão com Ele. É autossuficiente, está acomodado, porque diz que é rico, está abastado e não tem falta de nada. Mas tu não sabes, essa é a tragédia, você não sabe que és um pobre, miserável, cego e nu. Quem é que vai se enxergar, irmãos, vai dizer: eu sou um pobre, miserável, cego e nu? Como disse Spurgeon, quando alguém falar mal de você, não se desespere, porque você é bem pior do que daquilo que eles falam. Quando é que você vai dizer isso? E outra, diz um famoso pregador: se o pior pecador que você conhece não é você mesmo, então você precisa se conhecer. E quando é que você vai se conhecer? Aos pés da luz, porque a luz do Senhor, a gente se enxerga. E você vai se enxergar a natureza pecaminosa. Você vai dizer assim: ai de mim, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Você vai dizer assim: meu Deus, tenha misericórdia de mim. E você só vai se enxergar aos pés de Deus. E quando você se enxergar, você não vai se exaltar. Você não vai andar por aí pensando que é melhor que os outros. E quando você se enxergar, você vai dizer assim: meu Deus, e agora? Sabe o que Deus vai falar? Agora o barro está pronto nas mãos do oleiro. Aí Deus vai te usar, sabe por quê? Quando você pregar, não é para se exaltar. Quando você cantar, não é para se exaltar. Púlpito não é passarela. Não é exibicionismo. Púlpito, irmãos, é você deixar ser usado por Deus. É um local de sacrifício. É
é um local onde manifesta-se o poder de Deus. Deus vai te usar com a certeza que a glória vai ser dele e não sua. Porque você vai reconhecer que não é nada em si mesmo, mas em Deus você é tudo. A diferença é a confiança, é a fé. Você vai falar com ousadia, com intrepidez, com coragem, não com arrogância, não com presunção, mas com a certeza que é Deus que está em você. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, mas reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Dr. Ben Maxson, um dos professores da nossa universidade, Andrews, eu finalizo lendo esse texto aqui. Aqui está. Em uma das suas aulas, apresentou um texto que eu acho fenomenal, e eu quero ler com você. Já li em outra ocasião, mas eu quero enfatizar agora. Presta atenção. Você lá atrás, olha para cá. Você que nos assiste pela internet, presta atenção. Nunca foi a intenção de Deus, nem Ele nos equipou para lutar contra as forças do mal neste mundo. A única batalha para a qual estamos equipados é a batalha da autorrendição. À medida que vencemos essa batalha, nossas vidas como cristãos ou discípulos se transformam em vidas de triunfo e vitória, porque quando assolados por provações ou tentações, Jesus é quem luta na batalha, não nós como discípulos. Irmãos, nossa batalha é a autorrendição, é lutar para estar aos pés de Deus, é lutar para se quebrar aos pés de Deus, para Deus quebrar o meu eu, o orgulho, a inveja, os ciúmes. Aí sim, essa é a luta. E Ellen White fala que a maior batalha que já foi travada é contra nós mesmos. A autorrendição é um milagre que Deus pode fazer quando você vai aos pés de Jesus. Amigos, Jesus é maravilhoso. Amém? Ficou claro a mensagem? Jesus quer fazer de você um vencedor. Você aceita? Você gostaria de passar mais tempo aos pés de Jesus? Você gostaria de orar mais, de fazer de Jesus seu melhor amigo? Eu quero fazer uma oração com você. Mas antes dessa oração final, nós vamos convidar o pastor João Batista. Não poderíamos encerrar o programa dessa manhã e, obviamente, a semana de evangelismo sem um batismo especial. Estamos recebendo aqui o Rogério. Essa semana tomou a decisão de ser batizado, foi visitado, foi atendido. O Rogério tem passado por grandes batalhas, verdadeiras batalhas, contra vícios e mais vícios. Mas hoje o Rogério está demonstrando vitória, unicamente pela graça do Senhor. E permanecerá um vencedor, se permanecer aos pés de Jesus. Querido irmão Rogério, conforme a sua decisão tão inteligente ao lado da verdade, ao lado de Cristo, para o perdão dos seus pecados e para que tenha o nome escrito no livro da vida e que sejas ungido para evangelizar. Pastor João Batista, como ministro do Evangelho Eterno, cumprindo a ordem de Jesus nosso Mestre, o batiza em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz, amém. Aleluia, pode bater palmas. Amém, Rogério, louvado seja Deus, Rogério. Que Deus te ilumine sempre, que Deus te abençoe e que você seja um instrumento nas suas mãos. Nós queremos encerrar agora com um momento de comunhão com Deus, um momento de consagração. Quem está conosco nessa manhã e ainda não é membro batizado na igreja adventista, levante a mão por favor, se há alguém assim. Você pode ficar em pé um pouquinho, temos feito isso na semana e não podemos encerrar
sem dar a você mais uma chance de uma reconsagração, de um momento de comunhão com Deus. Isso, fique em pé você que ainda não é membro batizado na Igreja Adventista, porque queremos encerrar com uma oração especial. Se alguém que já foi batizado, mas se afastou da igreja, deixou de orar, cortou sua comunhão, ainda dá tempo. Jesus quer te restaurar. Se alguém que já foi batizado e se afastou da igreja, se coloque em pé também, ao ouvir a voz do Senhor. Isso, e a gente vai orar por você. Não tema, Deus é contigo. Aleluia, Senhor. E como fizemos na semana, você que está sentado, conhece alguém que está em pé? Se conhece, por favor, se levante, vá até essa pessoa e faça companhia. Amém. Oh, glória. Que cena bonita. Que cena magnífica. Somos uma família, somos irmãos e amigos. Nós queríamos batizar mais pessoas. E eu sei que tem muitas pessoas decididas, mas ainda precisam resolver alguns detalhes pessoais, enfim, familiares, para poderem se batizar. Mas futuramente, ainda esse ano eu creio, teremos muitas outras pessoas que serão batizadas. Amém? Mas eu gostaria de chamá-los aqui à frente neste último momento da semana de evangelismo. Você pode vir, você com seus amigos, podem vir, e eu gostaria que você ficasse desse lado aqui, ou direito ou esquerdo, para liberar a frente em função da filmagem. O Israel preparou uma música muito especial para que a gente possa meditar. Pode vir, em nome de Jesus, podem se aproximar. Temos aqui um espaço considerável e desde já eu parabenizo a vocês e agradeço a presença de vocês. Podem vir, Deus abençoe. Cadê aquela família de Santo Antônio de Posse? Está por aqui? Ô, glória! Saudades de vocês, viu? Mas eu fiquei sabendo que pela internet todos os dias praticamente estavam ligados. Gente, pessoal que vem lá de Santo Antônio de Posse para frequentar essa igreja. Tem gente que mora ao lado e não vem, né? Mas graças a Deus que eles estão aqui. Eu vou pedir que todos se coloquem em pé e ouça essa música que vai complementar a mensagem de hoje. E ao ouvi-la, deixe Deus te abraçar. Deus quer habitar em você. O grande Deus eu sou, quer habitar em você. Quem sou eu, Senhor, que espero ouvir tua voz? Quem sou eu tentando te escutar? Já tentei ouvir tua voz em forma de canção. Tentei sonhar, tentei sentir. Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó. Mas eu quero te pedir, ouve a minha oração. Sei que és grande em poder, que não cabes nem no céu. És o grande Deus, eu sou, e eu sou pecador. Não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço mesmo assim, eu imploro, habita em mim. Quem sou eu, Senhor, que espero ver a Deus?
Deus, o teu rosto olhar. Como enxergar um Deus que vive lá no céu e esperar tocar tua mão. Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó, mas eu quero te pedir, ouve a minha oração. Eu sei que és grande em poder, que não cabes nem no céu. És o grande Deus, eu sou, e eu sou pecador. Não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço, habita em mim, eu imploro. Dentro do meu quarto eu estou a orar, lágrimas escorrem pelo chão, tenho a palavra em minha mão, páginas viradas e o vento a soprar. Posso agora ouvir a meiga voz, Deus está a me falar. Eu sou grande em poder, nada pode me conter. Sou o grande Deus, eu sou, e tu és pecador. Não és digno de falar, nem és digno de pedir, mas te aceito mesmo assim e prometo, habitarei em ti. Amém? Você prestou atenção na letra? É ou não é fantástica essa música? Deus é grande em poder. Vamos orar? Senhor, por mais que a gente fale, por mais que a gente se expresse, não tem como, Senhor. Nós só podemos dizer aleluias, só podemos dizer glórias ao teu nome. Só podemos dizer que te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Habita em nós, habita em nós, habita em nós. Nos transforme, nos dê a vitória e nos prepare tanto para as tuas obras nessa terra, quanto para o teu reino celestial. Cada pessoa que veio à frente, queremos dedicá-las ao Senhor. Cada família aqui representada, cada membro da tua igreja, cada convidado. E quando o Senhor Jesus Cristo retornar a essa terra com seus milhões de anjos, que nenhum de nós se perca, mas que todos estejamos devidamente preparados. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso amigo e nosso poderoso Salvador. Amém. Um grande abraço a todos e que Deus seja louvado.